Novas negociações em torno da emenda que altera a divisão dos recursos do pré-sal. Os autores da emenda se reúnem hoje com o senador Pedro Simon e eles querem sugerir que a União pague temporariamente parte dos prejuízos dos estados produtores. A emenda já foi aprovada na Câmara e agora segue para o Senado. Vamos ao vivo até Brasília conversar com a repórter Camila Bonfim. Oi, Camila, muito bom dia. Como é que estão as articulações no Senado, para tratar dessa emenda? Oi, Luciano, bom dia para você, bom dia a todos. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, se reúne daqui a pouco com o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais. Vai falar sobre a pauta da semana em que os senadores começam a analisar a divisão dos royalties do pré-sal e aquela emenda polêmica que passou com folga aqui na Câmara dos Deputados. É a proposta que divide de forma igual os recursos do pré-sal entre todos os estados brasileiros, produtores e não produtores de petróleo. E acrescenta também, agora de última hora no Senado, a análise de uma alteração para que a União pague o prejuízo que essa emenda vai causar aos estados produtores, como Rio de Janeiro e Espírito Santo, os dois maiores produtores de petróleo do país. A União, por enquanto, e os líderes governistas aqui no Congresso Nacional, está resistente a essa proposta. Acha que é preciso negociar a divisão dos recursos de outra forma. Ontem, o líder do governo aqui na Câmara chamou essa proposta de remendo, essa ideia de a União pagar uma compensação gerada, na verdade, um prejuízo pela proposta de 3 deputados aqui da Câmara. Mas isso tudo vai ser negociado hoje à tarde e quem deve ser o porta-voz dessa sugestão dos deputados é o senador Pedro Simon. Ainda hoje devem ser definidos também os nomes dos relatores desse projeto aí de divisão dos recursos do pré-sal nas comissões pelas quais ele vai passar antes de chegar ao plenário da Câmara. E os deputados que conseguiram aprovar essa proposta com folga aqui na Câmara estão confiantes que no Senado, apesar de toda a polêmica e da pressão dos estados produtores, ela também vai passar com folga, porque afinal de contas são 2 estados lutando contra os interesses do restante do país, que é claro está de olho no dinheiro do petróleo, porque há uma sugestão de nova divisão desses recursos. Camila, e falando em Senado, hoje à tarde as bancadas do Rio e do Espírito Santo, os principais interessados aí, vão se reunir no Senado, É isso mesmo, Raquel. Os senadores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os 2 estados maiores produtores de petróleo, vão se reunir a partir das 2 da tarde. Vão tentar articular uma forma de negociar com os senadores de outros estados não produtores de petróleo, uma forma de sensibilizá-los, de tentar uma nova divisão e não deixar que essa emenda, que divide de forma igual os recursos do pré-sal, passe também no Senado. O Senado é a casa da federação, ou seja, a representação dos estados, e esses senadores confiam que uma negociação pode ser feita para mudar o que já foi aprovado aqui na Câmara. Houve já muita reação em relação a essa emenda no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Ontem, por exemplo, Carlos Numan, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro e também que organiza as Olimpíadas de 2016, disse que sem os recursos do pré-sal, ou seja, como está essa proposta aprovada na Câmara que vai para o Senado, não há como fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Vai faltar dinheiro para a obra. E ontem o presidente do Senado, José Sarney, disse que sobre as lágrimas do governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, disse que é para que ele guarde as lágrimas porque vai haver uma solução negociada sobre esse assunto no Senado.